Olá, o meu nome é Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast sobre vinho e gastronomia. Hoje, a conversa com Rui Lucas, o produtor dos vinhos Prior Lucas. Ora, mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje vamos falar de um tema, de um assunto que está na moda, que se fala muito, não só no mundo do vinho, é transversal, mas inevitavelmente também se fala no mundo do vinho e é a sustentabilidade. Para isso, convidei o Rui Lucas, produtor dos vinhos Rui Lucas, uma pessoa que também já conheço há bastante tempo e que tem tido aqui várias iniciativas muito interessantes e algumas bem diferenciadas no mundo do vinho, e convidei e obrigado, Rui, desde já teres aceito o desafio, para falarmos um pouco deste projeto, destas iniciativas, desta perspectiva muito própria do que é a sustentabilidade do mundo do vinho. Rui, queres rapidamente fazer uma apresentação do teu projeto para quem ainda não te conhece e depois entrar neste tópico de o que é sustentabilidade e o que é que tens estado a fazer? Então, obrigado, Luís, pelo convite e adoro o título do teu podcast, Pode Conter Sulfitos. Para mim isso é muito bom. Parabéns também pela criatividade. Então, Obrigado. eu sou o Prior, como eu costumo dizer. Comecei o meu projeto há 10 anos. Todos os dias, todos os anos e todos os dias vamos sempre tentando melhorar os nossos processos. E a sustentabilidade sempre fez parte aqui da espinha dorsal do projeto. Umas vezes mais visível, outras vezes nem tanto. A verdade é que hoje já me chatei um bocadinho esse palavrão sustentabilidade, porque serve para tudo, até quando lavamos o chão, se pomos 1 litro de água no chão, se pomos só 950 ml de água para lavar o chão. O que é verdade é que temos que pensar nessas coisas, mas concordo com verdade, isso. Exagera-se um pouco na utilização do termo e depois torna-o banal, não é? Torna-se banal. Eu acho que muita gente faz isso, só que agora como a palavra apareceu ou começou a ser tão falada, acabamos por usar se calhar em demasia. Eu digo que, lá está, quer ser um pouquinho mais sustentável todos os dias, e acho que aquilo que foi mais visível foi a reutilização de garrafas. Foi isso que fez ali um clique enorme no meu projeto e na visibilidade do meu projeto. E, portanto, estou muito grato à sustentabilidade. Mas aquilo aconteceu porque temos que estar preparados, não é? Não é só porque é ser sustentável. Nós fazemos várias coisas, não é? Para quem não sabe, explica o que é que fizeste com esse projeto, porque sim, eventualmente algumas pessoas não viram. Depois vamos à motivação e como é que lá chegaste. Sim, lá está, eu acho que as coisas acontecem naturalmente. Às vezes as estrelas alinham-se mais, e acho que ali houve um alinhamento, porque, como te digo, isto faz parte da espinha dorsal, e quando aparece uma oportunidade, tu fazes, é isto. E estávamos no final de Covid, não havia garrafas para ninguém, entre muitas outras matérias-primas, e numa conversa que estava a ter num restaurante, uma miúda, uma sommelier que sugere, porquê que tu não reutilizas garrafas? Aquilo fez imediatamente todo o sentido, porque lá está, tu estás preparado para isso. Nós sabemos perfeitamente que as garrafas são a fatia mais gorda da pegada ambiental do vinho, e que, portanto, sendo a fatia mais gorda, é onde é mais fácil de nós cortarmos, onde nós podemos reduzir. E quando ela diz aquilo, lá está, tudo começou a encaixar. Aliás, já se fazia isto antigamente. E eu sei que há mais pessoas que às vezes até reutilizam garrafas, às vezes não para vender o vinho, mas para, às vezes, lá para casa, etc. E foi só ir buscar essa técnica antiga e adaptá-la aos dias de hoje. Fui à restauração buscar garrafas e depois encher com o vinho que tinha aqui, que tem mais um plus, mais uma história. E foi assim que surgiu o Fênix, não é? O Fênix, que é um renascimento da ave,
é um renascimento que ela renasce das cinzas, e aqui também havia essa lógica. Ela está também ligada ao divino, ao místico, ao religioso. Para mim é sempre interessante isso, atendendo à história familiar. E assim surgiu o Fénix e a reutilização das garrafas. Porque depois o timing foi ótimo, porque toda a gente falava nisso de não haver garrafas, e depois aparecer alguém que está a reutilizar garrafas, que arranjou uma solução, foi ótimo. E ainda acrescento que foi difícil de arranjar as primeiras 1000 garrafas, que foi com isso que saiu o Fénix branco. E depois de tanto buzz sobre o assunto, tinha restaurantes a ligarem para eu ir lá buscar garrafas. A querer colaborar. Buscar garrafas. Eu recordo-me que estávamos a fechar o Enófilo Wine Fest em Coimbra, e tu apareceste lá e vieste ter comigo e perguntaste-me: Luís, posso recolher as garrafas? E eu, ao primeiro momento, não percebi isso. Mas, Rui, eu tenho staff para ajudar, nós limpamos isto tudo. E depois é que tu me explicaste: não, mas é que eu vou usar as garrafas, vou reutilizar as garrafas e vou ter um vinho específico para esta reutilização. E de facto, a primeiro momento não percebi, honestamente, disse: quer dizer, temos aqui pessoas para trabalhar, estamos a tratar de tudo, vai lá descansar, vai. E depois é que, genial. Como tu disseste, e bem, não é que não se tenha feito no passado, a questão da tara, não é? Portanto, levavas a garrafa e depois retornavas a garrafa. Não é nada que não se tenha feito, é verdade que em moldes ligeiramente diferentes. Mas deixou de se fazer. Entramos naquela lógica consumista do usa e deita fora. Vai para o vidrão, quem faz reciclagem, depois é feita novamente garrafa, não é? Mas reutilização parece que se deixou de fazer. E de repente surge com este renascimento desta lógica de reutilizar a garrafa. Luís, agora tenho que fazer aqui que eu nunca te agradeci isso, é verdade. Eu lembro-me de ter agradecido a muitos restaurantes por guardarem garrafas. A ti nunca agradeci. Obrigado, Luís. Desculpa. Não, de todo. Mas verdade. E apanhar surpresa, porque terá sido logo das primeiras vezes que tu começaste a recolher garrafas. Terá sido logo no início. Mas sabes que isto é um processo que não... O que eu faço é muito pequenininho. Acho que isto tem que criar uma grande escala para se tornar realmente algo bem feito. E penso que primeiro temos que é fácil, e já muitas produtoras de vidro já o fazem, já têm garrafas mais leves, e portanto temos que começar logo por reduzir o peso da garrafa. Depois reduzir também o número de diferentes garrafas. Nós não precisamos ter tantas garrafas diferentes. Eu já não sou radical ficar uma garrafa de cada tipo, mas 2 ou 3 borgonhas, 2 ou 3 bordalesas, 2 ou 3 de outro tipo, e mesmo assim, ok, acho que já será suficiente para nós distinguirmos os nossos produtos. Temos de ter este espumante, não podemos evitar. Sim, este tem que aguentar a sobrepressão. Pelo menos. E depois lá está, tem que haver uma entidade que recolha as garrafas, trata as garrafas e venda as garrafas aos produtores. Eu não tenho capacidade para fazer isto de uma forma profissional, lá está, tem que ser grandes indústrias a fazê-lo. Mas isso vai acontecer, eu sei que vai acontecer, não é? Porque inclusivamente existem, a Verallia, por exemplo, já está a trabalhar nisso, e isso vai ser o futuro. Não digo que seja todo o futuro, mas haverá uma parte do futuro que vai passar por aí. E falando na reciclagem, sabes que apesar de tudo, nós em Portugal reciclamos muito pouco vidro, cerca de 10% daquilo que consumimos, e nós vamos ter aí uma unidade enorme de reciclagem de vidro para depois fazer novas garrafas. E vai ser aqui bem perto de mim, mais uma vez. E sei que vai vir muito vidro do norte da Europa por um barco que vai descarregar em Aveiro e que depois será transportado para essa unidade para ser mais triturado e separado, etc. E depois vai fazer as garrafas novas na Figueira da Foz. Mas lá está, nós precisamos ainda nem reutilizamos, nem reciclamos o suficiente. Sim, 10% é manifestamente pouco, não é? Manifestamente ainda há muita margem para onde melhorar, só nesse aspecto da reciclagem. Mas conta-nos, e depois como é que esse Fénix foi
foi recebido? Como é que foi acolhida a ideia pelo mercado? Lá está, o vinho não é só vinho, não é? E para mim isso é sempre importante, que tenha mais conteúdo, que tenha mais história. E eu realmente tive a oportunidade, depois lá de uma boa noite de sono, eu tive lembrei-me de todos os pormenores que podia juntar a essa ideia da reutilização das garrafas, porque a primeira ideia era chamar ao vinho reuse, algo deste género. Mas como eu também recupero vinhas, não é? Como eu vou ficando com as vinhas daquelas pessoas mais velhas que já estão cansadas e que não têm continuidade na família para cuidar dessas parcelas, eu vou ficando com algumas dessas vinhas. E tinha feito um vinho de também mais um parênteses, eu normalmente faço vinho de uma vinha, e tinha feito pela primeira vez um vinho de uma parcela que tinha recuperado. Para experimentar, para ver exatamente como é que aquilo ficava. E também tinha nesse ano, andava já com estas ideias de utilizar material que não fosse francês. Não é que o material francês não seja bom, não estamos a falar de barricas francesas, são boas sem dúvida alguma, mas são francesas, e nós temos que tentar criar algo que seja mais distintivo, que seja mais nosso. Por isso é que aparecem aí as ânforas, betão, vidro, etc. Começa a aparecer muita coisa para se tentar distinguir um pouco daquele produto. E eu já tinha recuperado, então tinha decidido recuperar um dos túneis que estava em casa do meu avô e que era feito com aquelas madeiras exóticas que vinham das nossas ex-colónias, não sei se do Brasil, Angola, etc. Veio dos trópicos. E então tinha lá um túnel que era feito com mogno e macacaúba e tinha posto o vinho nesse túnel. A lógica foi esta: eu não sei se esta vinha me dá um vinho muito bom e também não sei se o túnel está assim tão bom, e portanto vamos fazer um teste aos dois. O vinho estava bom, o objetivo, o vinho estava bom. Quando surgiu a ideia de reutilizar garrafas, eu juntei logo estas duas partes, não é? Daí o Fênix, não é? E depois o reuse, apesar de tudo, era algo muito pouco delicado, acho eu, e não tinha nada a ver com o prior. Era demasiado técnico, não é? Pouco atrativo. Demasiado técnico, exatamente. Faltava ali uma componente qualquer romântica, porque isso para mim também é sempre importante. E então eu tinha uva de uma vinha recuperada, vinificada dentro de um túnel recuperado, e agora iria utilizar garrafas também elas recuperadas. Portanto, toda a linha, toda a história estava Foi todo um renascimento, não é? Daí a Fênix. E as pessoas gostaram do vinho, gostaram da ideia, tudo isso, e a seguir saiu o Fênix Rosé, mas já sabem que nunca há tanto impacto, não há tanto amor como o primeiro, mas perfeitamente normal. Okay. Mas com o Fênix Rosé já arranjei garrafas até dizer chega, e hoje tenho ali quase um trailer cheio de garrafas para reutilizar, e tive que parar de receber garrafas porque já não tinha mais onde arrumar. Mas também é preciso capacidade de armazenamento e imagino eu que haja toda uma logística própria para isto, não é? Porque reutilizar, pegar numa garrafa suja e meter vinho. Muito resumidamente, como é que funciona este processo para reintroduzir uma garrafa no mercado? Toda a gente me questiona e às vezes eu até fico a duvidar da minha própria inteligência, que as pessoas pensarem que eu coloco o vinho numa garrafa que não está em condições de levar o vinho, porque eu vou beber aquele vinho, não é? E portanto eu também planeio beber aquele vinho. Em jeito de brincadeira eu costumo dizer, eu só vendo o meu vinho porque quero pagar as minhas contas no final do mês, porque senão eu bebia, ficava com ele para mim. Mas ok. Naturalmente que existe. Eu lembrei-me daquele processo que nós fazemos para quando temos as nossas crianças, os nossos bebés, que temos que esterilizar os biberons, certo? Então eu lembrei-me disso. Nós temos aquelas máquinas de vapor para higienizar as barricas e utilizei o vapor dessa máquina, depois canalizado através de pequenos tubos, para depois colocar as garrafas lá em cima e esterilizar as garrafas. É um processo moroso para esterilizar a garrafa, sem dúvida alguma, mas deu resultado e agora tenho que tentar criar um sistema. Eu já tenho o projeto feito para tentar tornar a coisa um pouquinho mais
profissional e menos manual para continuar a lavar as garrafas. Para ser um processo um pouco mais sustentável, neste caso, economicamente, não é? Porque Sim, tudo o que é também. manual, tudo o que demora muito tempo, implica Sim. muita mão de obra, e muita mão de obra implica custo, não é? Que depois alguém tem que o pagar, Claro. e nem sempre fica Ser sustentável são três coisas. Isto é sustentabilidade económica, porque nós temos que ganhar dinheiro, não podemos ser hipócritas, e tem que ser possível de E é a rentabilizar primeira sustentabilidade que tem que se garantir, não é? Aí não Sim, é porque senão não paga mais nada, certo? Claro. Depois, nós temos, isto é sustentabilidade económica, sustentabilidade social. Nós temos que ter boas condições de trabalho, pagar decentemente às pessoas. Isto também é uma palavra vaga, mas temos que pagar bem para as pessoas estarem motivadas e satisfeitas e gostarem de fazer parte do processo e do projeto, certo? Uhum. Portanto, isso, eu posso depois contar um pouquinho de como é que eu faço isso e as pessoas que... Ou melhor, vou já abrir o parênteses para dizer, eu acho que a minha sustentabilidade social é boa, não é a melhor do mundo, etc. Mas para tu teres uma ideia, eu este ano tive mais pessoas para vindimar do que aquelas que necessitava. Bom. É tudo pessoas daqui, pessoas reformadas, portanto, chamados velhinhos, velhotes, e que vêm porque gostam, sem dúvida alguma, do que fazem. Depois eu trato-os bem, venha lá quem vier, eu trato-os bem, porque se não os tratasse bem eles não voltavam, nunca tinham Claro. vindo. E depois eles estão a sentir que o prior até está a fazer alguma coisa pela sua aldeia, que começam as pessoas a conhecer, etc. Portanto, eles também querem fazer parte e ajudar. E isso, lá está, isto é ser sustentável, não é? Porque aquelas pessoas sentem-se satisfeitas e realizadas e vêm apoiar e ajudar. E lá está. E não ficam em casa a pensar noutras coisas. E isto para eles, lá está, é muito interessante. Mantém os ativos. Há aqui uma ligação e eu gostava de puxar por aí, se quiseres seguir já esse caminho, também gostava de puxar esse assunto desta sustentabilidade social que tu, direto ou indiretamente, promoves. Eu visitei contigo aqui há uns anos atrás algumas vinhas velhas que estavam ou já abandonadas ou prestes a ser abandonadas. Querias uma vinha, sei. Uma delas até tu pegaste. Já não tenho a certeza se foi a mesma que depois vieste a fazer o Fênix. Mas, à parte disso, esta questão de recuperar vinhas velhas, de contribuir para que este património se mantenham e que as pessoas se mantenham ligadas à terra, é também uma forma de sustentabilidade, neste caso social. Sim, às vezes também estancar o social e o ambiental também é difícil. Mas aí eu também posso acrescentar outro dado. E eu se calhar iria para a sustentabilidade ambiental, que é o facto de eu ter iniciado este projeto em 2013, numa altura em que ninguém queria saber das vinhas, entre aspas, começavam a plantar eucaliptos, a abandonar porque não conseguiam. Isto é legítimo. E eu vi ali uma oportunidade. Eu tenho que preservar e cuidar um pouco do património que tenho ali. E o facto de ter começado a cuidar dessas vinhas, as pessoas no início vinham ter comigo para eu cuidar das vinhas e elas não queriam dinheiro nenhum por elas só queriam ser horrível. Cuida da vinha, não precisas de pagar. Eu só não quero é ver a minha vinha realmente ficar com eucaliptos ou algo do género, porque isso custa muito. Porque as pessoas trabalhavam as vinhas como um hobby, como aquela paixão de final de dia, depois das 8 às 5, não é? Ou fim de semana, iam lá fazer o seu trabalho higiênico, não é? Higiênico mental. Uhum. Portanto, era um pouco isso. E na altura, e só para vermos que hoje, já ninguém vem ter comigo a dizer Rui, cuida da vinha, não precisas de pagar. Não. As pessoas vêm ter comigo a dizer eu tenho ali aquela vinha, quanto é que tu me pagas pela vinha? Porque existe mais um operador, pelo menos aqui já a fazer vinho, e vai entrar outro dentro de pouco tempo. Ou seja, se antes abandonávamos vinhas aqui na minha freguesia, estamos a falar de Sozelas e Botão, hoje já o preço da vinha já é completamente diferente do que era há 10 década atrás. Ora, portanto, isto tudo alguma coisa aconteceu. Económico, social, porque lá está, as pessoas revêem-se nisto e saem valorizadas, e depois é ambiental, porque mantemos um património
que de outra forma era perdido e passávamos a ter só eucaliptos, por exemplo. Estou a exagerar nos eucaliptos, mas aconteceu muito isso. Claro que a sustentabilidade ambiental é mais do que isto, mas é só para pegar aqui na linha como uma atitude pode ter reflexo nas três vertentes. Exatamente. Sim. Esse trabalho das vinhas, indo um pouco às vinhas, também tens, para além de recuperação das vinhas, tens aí outras iniciativas que apelas sempre à sustentabilidade. Lá está, nós vamos aprendendo e vamos sempre a querer melhorar, e uma das coisas que eu vou lendo e verificando é que realmente os solos, que é aquela parte mais importante, acaba por ser muitas vezes esquecida e durante muitos anos foi agredida porque falta de conhecimento, falta de tempo, paciência, etc. E então era tudo herbicidas, ninguém queria ver uma erva na vinha porque fazia competição, porque os vizinhos viam a erva e diziam que ele não cuidava da vinha, este tipo de atitude. E então era herbicida sem descrição, muitas vezes, ou sem critério. Naturalmente, uma das coisas é não utilizar, isso é óbvio, e depois há que recuperar esses solos. Portanto, não é só a recuperação da vinha em si, é recuperar os solos que estão muitas vezes sem vida. E há vários trabalhos, um deles é deixar crescer erva, porque é bom que haja competição, isso obriga a videira a trabalhar mais e a dar-nos um fruto melhor se tiver competição. É claro que ela vai ter um bocadinho menos de produção. Mas uma das coisas que eu pergunto a esses velhinhos que me ajudam é: mas vocês fazem vinho lá para casa, para a vossa família? Interessa que tenham 10 quilos ou 7 quilos? Interessa? Não, o que interessa é que seja bom. E para mim é a mesma coisa, apesar de eu ver isto como um negócio, eu não quero ter 10 quilos porque exponencio a produção da vinha, não, eu quero ter boa uva que me dê realmente um vinho de qualidade. Então isso é bom. Só que para isso é preciso realmente dinamizar essa competição, é preciso dinamizar o solo. E às vezes nós, para conseguirmos ter uma dinâmica mais no solo, também acabamos por desequilibrar. Como? Se nós adicionarmos uma fertilização sintética, os chamados adubos, nós vamos, obviamente, aumentar a nutrição no solo e ele vai produzir mais, seja na videira, seja nas ervas, etc. Na videira vai produzir mais folha, por exemplo. Vai produzir mais uva, vai produzir mais folha. Nós estamos aqui na Bairrada. A Bairrada é uma zona bastante fresca e úmida e também, depois, quando vê o calor, dá-lhe a sério. E então, ao termos mais folha, a umidade vai ficar mais no meio da planta. E isso vai aumentar o risco e a possibilidade de termos míldio, ou melhor, mais míldio. E isso, naturalmente, depois vai reduzir a produção. Ora, para não reduzir essa produção, vamos colocar mais pesticidas. Vamos ter que matar esses fungos, porque eles estão lá no meio das folhas úmidas. Certo? Lá está. O desequilíbrio provocado pela aquela nutrição a seguir vai provocar um outro desequilíbrio a seguir. Se nós corrigindo a correção, não é? Exatamente, vamos andar sempre nisto, certo? E depois vamos andar a pôr cacho para o chão porque ela produziu demais e não queremos tanta... Bom, tudo só trabalhos a mais. Portanto, se nós... Não sou radical de não nutrir, ok? Mas se nós fizermos uma nutrição mais equilibrada e de uma forma natural, vamos ter menos produção, vamos ter menos folhas, mas não vamos ter depois, se calhar, esta necessidade de andarmos a utilizar tantos químicos para controlar tudo e um par de botas. E agora a última loucura, digamos assim, loucura, mais uma vez, eu não sou o único a fazer estas coisas. Comecei a utilizar galinhas nas vinhas, ainda está numa fase embrionária, é testes, mas parece-me que está a resultar, porque as galinhas, o que é que elas... Porquê as galinhas, primeiro? Então, aqui, a Bairrada e principalmente aqui a minha freguesia, os solos são muito, muito calcários. E o calcário é uma rocha neutra, básica, anda ali com sol, ou seja, e o solo deve estar com um pH ligeiramente ácido, ok? E quanto mais nós desequilibramos o solo, mais ele vai ficando básico, ok? Portanto, por isso é que muitas vezes também se fazem essas adubações de correção com enxofre, etc., para baixar o pH do solo. E eu, em vez de estar a fazer isso, comecei a utilizar as galinhas. As galinhas
têm dejetos, têm o tal estrumo, que tem um pH muito, muito ácido. São poucas galinhas, é pouca matéria orgânica, mas todos estes pequenos pormenores, todas estas pequenas... Vai contribuindo, não é? Vai contribuindo para equilibrar o solo, ok? Com essa acidez bastante elevada, vai fazer com que, a longo prazo, o solo, não é num ano, não é em 2 anos, que o solo fique novamente com uma acidez mais correta do que aquela que se tem de momento. E é por isso que eu optei pelas galinhas e não por outros animais. Claro que tive que fazer ali uma estrutura um bocadinho estranha, porque nós temos raposas, isto é uma zona relativamente selvagem, e a raposa adora galinhas, e então eu tive que criar ali uma estrutura de forma a enjaular as galinhas, seja por cima, seja por baixo, com uma rede, e a rede permite que a galinha consiga picar o solo, remover o solo e controlar, lá está, o desenvolvimento de infestantes e ao mesmo tempo fertilizar o solo. E para já funciona. Mas tem a particularidade... Posso criar mais uma ou duas estruturas idênticas para aquilo. É um galinheiro móvel. É um galinheiro móvel. Eu ainda não o vi ao vivo, só tive a oportunidade de o ver através das tuas redes sociais. Mas é delicioso, porque de facto é um pequeno galinheiro, como estavas a descrever, mas com umas rodas, e portanto que se pode ir mudando de sítio, portanto ir pondo ao longo da vinha, para que as galinhas vão trabalhando o solo em diferentes locais. Está simples, sim, mas genial, não? Normalmente a simplicidade é o melhor. Sim, eu vi várias, como tive, há algumas pessoas, algumas em vinhas, outras no tipo de solos, que utilizam este tipo de equipamentos, e por isso eu adaptei para as minhas necessidades, porque é sempre assim, mas acho que seguramente que vou ter que fazer um outro com um formato diferente. O ideal era conseguir que as raposas não entrassem lá, mas isso parece muito, muito difícil, porque o trabalho do Chicken Mobile também vai ser duro. Andar ali a cada 2, 3 dias a mover aquilo é duro. É duro no sentido em que é uma preocupação constante. Mas lá está, se nós queremos preservar o nosso ambiente, preservar o nosso solo, nós temos que trabalhar de outra forma. Não podemos continuar a criar esta produção intensiva, porque eu acho que já muita gente chegou à conclusão que afinal não é porque nós fertilizamos muito que temos muita produção, ou que temos melhor produção. E no caso dos vinhos em particular, então, nós já sabemos que existe muito vinho, portanto, nós temos que fazer realmente bom vinho, temos que fazer muito vinho, porque isso já teve mais. E esse é o meu objetivo, é utilizar de uma forma mais natural os recursos. Eu não sou radical, eu costumo dizer, eu não sou certificado em orgânico, nem em biológico, nem em biodinâmico, nem em sustentabilidade, nem em agricultura regenerativa. Existem certificações para tudo isto e um par de botas. E a verdade é que na agricultura dita convencional ninguém tem que certificar nada. Portanto, não tem que pagar por isso. E eu e muitos outros que fazem este tipo de trabalho, porque é que tem que certificar? Porque é que tem que pagar tanto? Ok? Porque é mesmo isto, nós temos que pagar um valor elevadíssimo, muitas vezes para uma estrutura como a minha, que é tão pequeníssima, que é difícil de justificar isto em termos de contas, não é? E muitas vezes as certificações, vêm cá só assinar uns papéis para verificar se os papéis estão corretos. Ninguém vai à vinha a verificar se lá estão as galinhas ou não. Se nós estamos a fazer... Estou a exagerar, eu sei, mas muitas vezes acontece isso, e aborrece-me tanto a certificação por causa disso. Pelo lado do consumidor, não é? Fica a garantia, dentro daquilo que é possível garantir, que de facto o produto seguirá as diretrizes dessa certificação. Sim. Como qualquer outro processo de certificação, uma denominação de origem é a mesma coisa. Eu, ao comprar um vinho, neste caso DOC Bairrada, tenho essa garantia, tenho o selo de que o vinho segue os requisitos legais para tal. É um valor que o cliente, não conhecendo o projeto do produtor, não é? Tem ali um indicador que lhe pode interessar ou não. A questão aqui é, será que isso de facto tem valor no consumidor, sim ou não?
não sei, é uma pergunta, não estou a afirmar. No teu caso, se calhar até nem é tanto a questão do valor do lado do cliente, será mais o impacto financeiro dessa certificação. Portanto, é uma filosofia, não é um processo, digamos assim. Sim. Pelo menos é assim que eu encaro. Conheço vários produtores que fazem exatamente o mesmo. Sim, eu costumo dizer, eu não invento nada, mas tento aproveitar as ideias e aproveitar o que melhor se faz para adaptar para aquilo que eu faço, dando o meu toque, obviamente, e essa é a ideia eu aprendo com muita gente, e acho que muita gente também pode aprender alguma coisinha comigo. Isso é que esta partilha é importantíssima para que toda a gente faça um trabalho melhor. E na adega, o que é que andas a fazer de sustentabilidade e de recuperação? Na adega também, podemos começar pelas garrafas, não é? Ok, as garrafas. Na linha Fênix eu só utilizo as garrafas reutilizáveis só para a linha Fênix, porque é aquele conceito e não quero propagar a outros, porque senão deixa de ter a história, deixa de ter o conteúdo. Mas nas outras utilizo as garrafas mais leves do mercado e que compro na Figueira da Foz, ok? Porque é uma compra local. Nós sabemos que comprando localmente, também estamos a ser tem menos pegada. Exatamente. Buscar menos transporte. Com menos transporte. Não utilizo cápsulas, porque ou é plástico, ou é alumínio, ou é estanho, etc. Uma série de materiais que depois tornam mais difíceis a reciclagem, a separação. Deixa-me fazer um parênteses. A não utilização de cápsulas tem tido impacto no cliente? Impacto, entenda-se, negativo. Se já sentiste um cliente a olhar e dizer, isso não tem cápsula, não é higiênico, não vou levar. Não. Eu também ouvi e questionei muita gente sobre esta lógica, e ainda ninguém me disse uma razão realmente válida para usar uma cápsula, exceptuando a parte de marketing. Quanto à limpeza, por exemplo, eu digo, então, mas onde é que tu tens as garrafas para elas ficarem todas conspurcadas? Okay. É verdade. Mas seria mais uma garantia adicional. Sim, mas, sem dúvida, uma garantia também. Mim, os meus vinhos não são vinhos de 500 euros, nem de 100 euros, etc. Alguém que queira falsificar Prior Lucas, eu ficaria muito orgulhoso, mas sinceramente, falsificar uma garrafa de 15, 20 ou 30 euros tem que ser um ladrão muito miserável, acho eu. Haveria coisas mais interessantes para falsificar do ponto de vista económico. Então, queres dizer mais algum argumento? A cera, utilizar a cera também quero, mas a cera... A cera está-se a usar muito, novamente, cada vez mais. Eu não sei se a cera é assim tão boa ideia. Olha, para reutilizar é extremamente difícil. Normalmente as ceras são muito difíceis de sacar fora. Normalmente. E se formos a ver, então e a microoxigenação? Essa é a pergunta que eu também me coloco quando vejo essas situações. Eu também não sei dar esta resposta na totalidade, mas para quem... O tempo irá dizer como é que elas evoluem. Isso. O tempo irá dizer. Mas desculpa, interrompi, estavas a falar das garrafas mais leves, da não utilização. Sim, as garrafas mais leves, vamos usar cápsulas. Agora passei a utilizar caixas sem marcação. Ainda tenho caixas com marcação, mas lá está, tudo isso são mais recursos para ao utilizarmos caixas com pinturas, etc., cores, etc. Também deixei de fazer isso. E também decidi fazer os depósitos de betão. E aqui a lógica era aquela que eu há pouco falei, de procurar materiais alternativos que não fossem só o carvalho francês ou outro. E a verdade é que o betão era uma tecnologia que já foi usada durante muito tempo, saiu de moda, o vinho também é moda. Exatamente. E hoje em dia há muita gente que começou a utilizar outra vez betão. E eu lembrei-me, claro, eu vou ter que ter depósitos de betão, é isso, porque eu não sei. Ainda mais em Souzelas. Sim, exatamente, eu tinha isto aqui. Eu, mais do que qualquer produtor no mundo, tenho que ter depósitos de betão, porque eu trabalhei durante 20 anos na construção civil e eu estou em Souzelas. Souzelas tem uma fábrica de cimento, não é de betão, mas ainda por cima fica aqui do outro lado da minha adega. Exatamente. Mesmo. E a verdade é esta, é
um material autóctone, um material local, e, portanto, eu mais do que qualquer um no mundo tenho que utilizar botão. Foi esta a minha ideia. Além disso, permite-nos poupar imensa energia. É incrível quando eu faço as vinificações, basta eu colocar um tubo de inox dentro do depósito de botão e ele arrefece o líquido e depois o botão, pela sua espessura de parede, mantém a temperatura imenso tempo. No fermento também a baixas temperaturas, portanto, a poupança de energia é incrivelmente menor, é incrivelmente maior. A poupança de energia é incrivelmente maior comparando com o depósito de inox. Que é outra das grandes preocupações também da sustentabilidade económica, não é? Porque a eletricidade consome-se muita e tem um preço elevado. Portanto, tudo o que se consiga poupar consumos energéticos também é uma forma muito importante de sustentabilidade. Não é só o consumo de água, como falava já há pouco. Sim, voltando ali à garrafa. A garrafa tem esta pegada ambiental elevadíssima por causa da energia, ok? Porque o vidro é eternamente reciclável, isso é uma coisa maravilhosa. E vamos continuar a usar, e acho que... Mas aqui a pegada ambiental vem do consumo enorme de energia para produzir vidro, porque os fornos a trabalhar o ano todo àquelas temperaturas de 1500 graus, o consumo de energia. E depois de água também para arrefecer. Mas voltando aqui aos meus depósitos de botão, dos quais eu me orgulho bastante, porque eu decidi comprar os depósitos de botão, mas a meio do caminho eu lembrei-me, porquê é que eu vou comprar? Eu sei fazer isto. Eu decidi fazer os meus próprios depósitos de botão com o objetivo de criar uma identidade maior. Não é que os meus depósitos de botão que eu os faça melhor do que qualquer outro. Não. Acho que já sabemos todos que fazer o melhor vinho que os outros, ou fazer o vinho perfeito, isso não existe. O objetivo é ter um vinho com uma maior identidade e com uma maior diferenciação. E daí eu ter decidido fazer os meus próprios depósitos de botão, de acordo com aquilo que eu estudei, daquilo que li, etc. E decidi fazer à minha maneira e para ter o meu carisma, fortalecer o meu espaço. É esse o objetivo. Porque fazer vinho melhor que tu ou que o outro, não consigo. Eu não consigo fazer. São diferentes. E o consumidor, seja lá ele qual for, essa entidade muito abstrata e muito genérica, sim, o consumidor é que se encarregará de decidir o que é que gosta, o que é que quer comprar, o que é que pode comprar. Sim. O mercado é mesmo muito, muito amplo, muito volátil também. Sim. E mais sustentabilidade, o que é que temos aí, ou o que é que tens em mente que já possas dizer para o futuro? Desafios para o futuro. O que é que já se pode contar? O que é que não te deixa dormir? Eu, por acaso, sou um rapaz que te dorme muito bem, sinceramente. Eu costumo brincar às vezes, eu costumo dizer, são, por causa destas ideias, que são muitas noites mal dormidas, mas não, isto são muitas noites bem dormidas e acho que depois da tua mente acordar relaxada e bem, não é? Porque todos precisamos de descansar, começa a trabalhar e a pensar, podemos fazer mais disto e mais daquilo. E é isso. E às vezes é conversa contigo e com outras pessoas que eu sou uma esponja, como eu costumo dizer. Às vezes as pessoas estão a falar e eu ouço alguma coisa e junto mais um detalhe daqui e dali e monto a minha ideia, a minha solução. A minha estratégia é isso, a minha solução é isso mesmo. Eu tenho aí mais algumas coisas na calha, é verdade, ainda não estão totalmente concretizadas e, portanto, não vou falar ainda não podemos antecipar. Para mim é muito importante recuperar o solo das vinhas e a forma como nós as trabalhamos e vai ser nesse campo. Naturalmente na adega o objetivo, e eu consegui bastante baixar o consumo de água do ano passado para este ano. Nós gastamos muita água na adega, lavagens, etc. É incrível. Não é no vinho, atenção, é nas lavagens. Uma prensa então gasta-se litros e litros de água para lavar, higienizar, etc. E tudo isso também é necessário aí melhorar isso com talvez uma higienização através do ozono, etc. Mas lá está, depois vai consumir energia,
o balanço é sempre... O saldo é sempre negativo, temos é que tentar minimizá-lo, não é? Sim, é verdade. Mas este ano também fiz aqui mais uma inovação, embora o mérito não seja meu, a ideia não seja minha. Ou melhor, eu tenho aqui algum mérito porque incentivei bastante à execução desse trabalho. Eu posso mostrar que são os meus, eu costumo dizer, os meus tonéis, barricas de aduelas planas, que é isto assim. Eu vou tentar, posso mexê-los? Sim. Eu acho que se consegue ver que este túnel tem as aduelas planas, ok? E aqui esta também. Deixa-me mostrar onde é que ela está. Ok. Porque é que isto também... Lá está a sustentabilidade, nós já vamos ter um argumento para explicar porque isto é sustentável. Mas a verdade é que eu tenho um amigo que tinha esta ideia de fazer isto desta forma, e pelo menos desde 2015 que ele anda a falar nisto. E eu dizia, pá, isto é uma boa ideia, faz, eu ajudo-te. Só que a ideia dele era um hobby, não é? Era o seu desenvolvimento intelectual, etc. E nunca avançou para isso, até este ano. Este ano lá decidiu avançar e fazer isto. E eu montei estas duas peças com ele. Andei mesmo a fazer o trabalho todo com ele, porque ele era sozinho e precisava de ajuda para fazer este trabalho. E isto, de alguma forma, olha, permite utilizar diferentes tipos de madeira. Eu tenho aqui coisas estranhíssimas como eucalipto, acácia, castanho. E depois também acabei por não tostar a madeira para que haja uma maior pureza, uma maior limpeza dos vinhos, melhor ou pior. Lá está. Vamos ver. Como estavas a dizer. Mas lá está, isto de alguma forma vai-me permitir também poupar energia e vinificar coisas. E aproveitar madeira. Já agora mais um pormenor. Toda esta madeira aqui veio do Bussaco. Lá está, não veio de uma floresta, não sei onde. Mais uma vez eu consumi local. Veio do Bussaco, eu não sei se tu estás recordado, em 2016 nós tivemos aqui na Zona Centro um flagelo que foi o Leslie, que virou muita coisa, e na mata do Bussaco virou muita árvore. E este meu amigo que mora lá ao lado comprou algumas árvores que caíram por lá, na mata do Bussaco, entre elas, mas estamos a falar de eucaliptos daqueles muito grandes, eucaliptos velhos, em que ele depois serrou e guardou esta madeira, porque lá está, ele tinha a ideia, como eu disse há pouco, já vem de há muito tempo, e todas estas árvores, toda esta madeira que está aqui é madeira que veio da mata do Bussaco, e que foi o Leslie que deitou estas árvores muito antigas, muito grandes abaixo, e que foram aproveitadas agora para fazer isto. Ainda dá para fazer mais qualquer coisa e vamos ver, lá está, mais uma vez, nós arranjamos sempre um argumento para a sustentabilidade, mas a verdade é que se eu estou a consumir isto aqui, não estou a mandar a consumir uma mata que tem que fazer 2.000 km para chegar aqui a sua madeira, etc. E ao mesmo tempo que trabalhamos sustentabilidade, também trabalhamos diferenciação, que é outro chavão muito importante. Aqui já a entrar mais no campo do marketing, mas que é fundamental. Eu digo sempre, falando no cliente, é claro que eu fico todo satisfeito das pessoas comprarem o meu vinho e gostarem do vinho, etc. E espero que o valorizem e que vistam a camisola, mesmo que não comprem às vezes, ou que às vezes, isto não é bem o meu perfil. Temos que reconhecer que nem toda a gente gosta das mesmas coisas, claro. É perfeitamente normal, mas o que eu gostaria é que as pessoas, isto veio daquele rapaz que faz isto desta forma e daquela, e que lá está, que defendam, que apoiem de alguma forma, apoiem este projeto, porque se nós não fizermos isso, se nós não tivermos estes não é clientes, estes fãs, estes adeptos dos nossos projetos, rapidamente nos trocam, e por isso é que para mim é importante o conceito e que a pessoa vista o conceito, vista a camisola do conceito que eu faço. Isto não é arrogância nem pretenciosismo, porque se não for assim eu não consigo diferenciar e não consigo
valorizar o trabalho que faço aqui, porque uma empresa que produz uns milhões de litros de vinho rapidamente me coloca para canto por causa do vinho que produz, enquanto que o meu tem um conceito que é bastante distinto e que as pessoas possam valorizar e vestir a camisola, e é isso que eu pretendo, mais do que fazer aquele vinho muito bem feito, perfeitinho, etc. Porque isso não se consegue, acho eu. Um vinho feito à imagem do rapaz, utilizando as suas palavras, do rapaz irreverente, o rapaz das jardineiras de Souzelas, que de facto tem ajudado aqui a revolucionar, permite-me a expressão, a revolucionar, reintroduzindo, reciclando vinhas antigas, vinificações antigas, recuperando tonéis, recuperando madeiras, recuperando garrafas. É um pequeno contributo, é um pequeno produtor, mas são passos, não é, que são importantes e que outros poderão seguir. Foi também uma novidade, não sabia, a questão aí da vidreira, também já estar a pensar em entrar nesse processo da reutilização, é bom sinal. Portanto, também foi interessante saber que há outros operadores já em Souzelas, já uma década atrás, falámos disto, que havia vinhas ao abandono, era só querer ficar com elas. E hoje em dia já há interesse, é bom sinal. Quer dizer que houve trabalho feito e que isso está a ter impacto. É essa aqui a mensagem. Ok. Isso é gratificante, sem dúvida alguma. Eu acho que sim. Para podermos terminar, uma palavra final. E pá, sempre pergunto as palavras finais, eu fico sempre um pouco sem jeito, mas eu uma vez, já depois das palavras finais, lembrei-me de algo que realmente é importantíssimo, que são as pessoas que têm, lá está, claro, os clientes, fãs, sem dúvida alguma, são importantíssimos, sem eles deixa eu não consigo pagar as contas e, portanto, teria que desistir da atividade, mas um bem-aja a todos os que me apoiam e que vestem a camisola e que me ajudam e que realmente consomem os meus vinhos, obrigado. Mas também, as pessoas que me têm ajudado, sem dúvida alguma, tem sido muita gente, estamos a falar na parte, depois aqui atrás, na vinha, na terra, eu tenho tido um colaborador excepcional, que é ótimo, tem-me dado espaço para eu poder andar na rua, né, a falar sobre o meu projeto, sobre o conceito, sobre aquilo que eu faço. E depois é estes velhinhos, velhotes, etc., que têm sido também eles extraordinários para complementar isso, porque às vezes há um trabalho muito intenso de mão de obra nas vinhas, em que 2 pessoas não conseguem fazer o trabalho todo, temos que ter 5 ou 6, e lá vêm eles ajudar durante 2 a 3 dias, naquele timing certo, para fazer o trabalho. E sem dúvida alguma, sem eles eu não conseguia fazer nada. Aliás, ninguém consegue fazer nada sozinho. Acho que obrigado a todos. Eles, se me ouvirem, vão gostar de saber isso também. É isso. Excelente. Rui, olha, o meu obrigado a ti por teres aceito este desafio, estar aqui este momento, uma visão sobre a sustentabilidade, aqui uma visão do Rui Lucas e do seu projeto Prior Lucas. A todos que nos oviram, obrigado. Vemo-nos ou ouvimos num próximo episódio, em breve. Obrigado a todos. Obrigado, Luís. Obrigado a todos. Um abraço. Abraço.